Taliwanga au ingisi muranzi wawa ingisanka Baye queen abangana bawela bangalaba kukuwonga bakumina nzina lisi maritu ya mina mazimi Baye queen. Consigo viver sem teu amor. Não existe sabor na minha vida sem um toque desse teu amor. Não vejo saída. Amar, amar, eu sempre vou te amar, pois o amor supera tudo. É como um pássaro que voa, voa livre sem cessar. Não consigo viver sem teu amor. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, eu apresento este casamento que hoje nós vamos celebrar, o casamento, meu Deus, da Custódia e do Elídio. Que o Senhor venha abençoar com Seu poder santo e Sua luz. Meu Deus, já foi feito a primeira parte, ou a primeira parte já foi feita. Casaram no civil. Mas o casamento maior é aqui na sua presença. Por isso, meu Pai, abençoa com seu poder santo e sua luz. E a partir deste momento, meu Pai, agradecer também a presença de cada um que aqui se encontra. Meu Pai, abençoa cada palavra que sairá da nossa boca. E que o Senhor também coloque palavras santas e sábias, meu Pai, para poder ajudar. E que o Senhor abençoe este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Efésios, capítulo 5, no versículo 22. Peço para que preste muita atenção, mas nesse momento eu vou querer a atenção da dona Custódia primeiro. A senhora que deve prestar muita atenção neste momento. E as outras mulheres que estão aqui. Efésios 5, 22. Diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos ao próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja. E Ele é o Salvador do corpo. Digam amém. Amém. Digam amém. Amém. A Bíblia, dona Custódia, ela diz para a senhora como mulher, como a partir de hoje ser a esposa, para se sujeitar ao seu marido. Utipatsa akanunoawena. O seu marido. Aí nishikwembu shivulavula maritula. Por que Deus fala essas palavras? Ashikwembu shashitesha ku wansati. Deus sabe que uma mulher shakarata ku atipatsa. É difícil se juntar com seu marido. Shavevuka ku wansati atipatsa. É fácil uma mulher se juntar ni mamani com a mãe, atipatsa kombini papai, se juntar com o pai, kombini shakala ukara, ou com certo familiar. Kambe shikarata mas ser ku difícil atipatsa se juntar com seu marido. A senhora deve lutar. Kula Tudo que acontece na vossa casa, no vosso casamento, a senhora não sai ir falar com alguém da família sem antes sentar com seu marido e conversar. Eu não estou a dizer que a senhora não há de sair para perguntar o que é isso, como é que eu faço isso, não. Mas a primeira pessoa, por mais que seja um problema, a primeira pessoa é o marido da senhora. Sentarem juntos, conversarem, se entenderem. Revelador. No caso de nós não se entendermos, o que é que vamos fazer? Se não se entenderem, é aí onde podem sair, procurar as primeiras pessoas. São os padrinhos. Até antes de entrar mamãe, até antes de entrar a outra pessoa da família, são os padrinhos. Se os padrinhos também desconseguirem
é quando vamos a outras pessoas da família. Estamos a falar talvez de tios, estamos a falar de pessoas grandes na família. Se padrinhos desconseguiram, se os mais velhos também desconseguiram, é porque o caso já está no outro nível. Mas a primeira pessoa é o marido da senhora. E a Bíblia também diz que ele é o cabeça ou a cabeça neste caso. Ele é que dirige a família. Se o marido da senhora, ele diz custódia, não sei como se chama, ele diz custódia. Essa Bíblia aqui, ou este livro é azul. E a senhora vê que a Bíblia é de que cor? É preta. E ele diz, não, é azul. Enquanto a Bíblia é antima, lá com nada, é azul. Não sei se está entendendo. A senhora o que deve fazer? A senhora é só ficar calada. Dizer que como está não é fácil. A Bíblia diz que não é desantima. Talvez já tive de cor, não é? Talvez ele não conhece, não sabe diferenciar as cores. Não sei se a senhora está entendendo. Mas ele é o quê? É a cabeça. Então, em tudo, praticamente, ele vai estar certo. Está bem. É uma razão, cara. A ninguém se vê bem, a capa é azul. Não, não te longa, na capa é ruzak. Enquanto a capa é preta, mas para um gato se aponga muito, ani pazamile e na chivona me toque e azul. O tachivona munzuka takula vetela papel ali muntine. Akujela ku encata. É pela unga imbi, a capa é preta. Ani lintizweni ni jela vangano. Niko mazivona livro dzamina dzakushonga dza azul. Vani dyondzisa va ku não é azul, é preta a capa. E a partir daí ele vai entender que sabe, eu tenho que compartilhar com a minha esposa. Dois, aka muchato não pode upfumela swa ku nghenetela vanhu ngopfu ka muchato wa n'wina. Quando entram pessoas no casamento vão destruir. Quando entram pessoas no vosso lar vão destruir. Nem suas irmãs, nem tias, ninguém entra no casamento. Vocês dois é que aceitaram aqui no altar ou que vão aceitar hoje. Ou vão se aceitar como marido e mulher. Ninguém mais entra no meio. É como uma panela, que fala de panela, vou na panela mamãe. Louco chequiwa. Quando está a cozinhar, ngapimisa só. Imagine nakoshekiwa aí a se cozinhar. Nasheka nisheka naquele momento. Ni chela munyu. Coloco sal. Nipimi indlela yangu. Eu medi da minha maneira. Wanikuma mama. Kutlasa mumbenyi. Chega outra pessoa. Amesha panela dzinga munyu. Mexa panela depois. Ukuma swa kumundu Quando essa pessoa bebe. Anomse uchidi. A boca já queimou. Atenge funds ka panela. Atenge vai fazer o quê? Atengesela munyu. Vai jogar mais sal. Já idoso vão chela munyu ka panela. Pessoas que jogaram sal na panela. Açúcar kuve munwani. Vê outra pessoa. Kombi mama no ukari. Uma mãe. Achucha matingi mulala ni fone. fone. Os dentes com adzinga munyu, amunyu tave no encheni na ukiela. Athela enchai ayengesela. Aí ela também vai jogar mais. Ashivutiso lexi. A pergunta é: akona angata daka anhlambe tulia. Alguém vai comer aquela panela? Não. Estará cheio de sal. Então, para dizer que a senhora não pode deixar pessoas entrarem no casamento. A martula é uma família na mamãe kusa chacarata. É difícil. Chaku awansati. Uma mulher atipatsa. Se juntar. Ela se juntar. Atipatsa. Então, esta palavra vai diretamente para a senhora. Então, a senhora deve se sujeitar ao seu marido. Primeira pessoa é o marido da senhora. Saber que o meu marido, ele que manda dentro de casa. A senhora não tem palavra antes do seu marido. Se o seu marido diz sim, é sim, acabou. É claro, a senhora também tem opinião, tem direito de opinar. Mas a decisão é do seu marido. Aleluia, amém. A decisão é do seu marido. E é na tsemaka munti. Vós maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja
e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra. Diga amém. Muku amém. Essa palavra é para o Senhor Elídio, que o Senhor deve amar a sua esposa. Para a mulher é difícil submeter-se. Para o homem é difícil amar uma única mulher. Então aqui o apóstolo Paulo estava a falar para os Efésios, ensinar aos homens que devem amar a esposa. O Senhor deve amar a sua esposa. Quando o Senhor ama a sua esposa, o Senhor está a amar. O Senhor deve ser aquela pessoa que mesmo quando está com amigos, a conversar, bater papo e tal, o Senhor deve se orgulhar da sua mulher. O amor que o Senhor tem por você mesmo deve ser mais que vai dar a sua esposa. Por isso a dona Custódia também eu vou fugir um bocado, mas depois volto. Pelo chonguile na muita mamãe. O sasequile ngopfu, a maquiagem magufanela. Batom chelilo chonguile. Na benga menu ngakuvona plani chelini vutsani ka dona Custódia aquela ali mesmo. Vai kusi ela. Nuke pela sasequile ngopfu. Então uma sasequile lawa. Não pode magamana muito. Kuleka maya mahlweni. Usapela vakona phela va tshamaga ku tixongisa siku lin'wana lin'wana. Inambi Bible sa vulavula swa ku awanuna a ni problema zaku a nga swi koti ku enceni a ku rhandza. I poda enceni a navela van'wana laha. Então kuleka u kongoma u enceni u tshama u sasekile, u xongile, u tshama sempre na u ti byela swa ku phela loyi I wa mina. Wa ni kuma dona Custódia, ni tlhela ka Senhor Elídio. Então o Senhor deve amar a sua esposa, dar o seu coração a ela. Assim como ela vai se submeter ao Senhor, o Senhor deve amar a ela. Amar depois de tudo ou antes de tudo. Não há ninguém que entra. A partir de hoje, esta senhora deve ser número 1 na sua vida. Não há pai, não há mãe dela, não há ninguém. Nambi kongena vangano, vai imaginar daquele a kwangeni mundo. Por isso nambi muholo loku come muholo papai. Acha ali quando ku fihla. Amolo hlaso tsanza vutiwa. Loko manyisa ku silesho desde mzako, kuleka swi continuar. Nkata ni conseguir lexi. Ai vone swa ku yentisa ku siyini ke. Vamos fazer nisso. Não sei se está claro. Minha esposa, até mesmo o PIN está aqui, na PIN aditiva. A celular não pode vir uma segredo. A PIN a celular nem não é ativa, mamãe. Por que eu vou esconder coisa, vou colocar PIN? Se é minha esposa. Então tudo que eu vivo, ela sabe. Não há segredo. Porque hoje vocês são um só. Não sei se estão entendendo. Então o Senhor deve amar. É um problema que os homens têm, não conseguirem amar. Mas então hoje o nosso Deus nos ensina que devemos amar. Então kuleka uranza deve amar a sua esposa. Aleluia, amém. E o mato marido. E número 1, aí número 2. No casamento, o beijo não pode faltar. Ningavutisa a ferro logo tsika uteka ferro. Se você levar um ferro, unga ligar com a tomada. Sem ligar na tomada. E aquecer. Aquece. Aquecer. Então a beijo e tomada. Ni ficha dzakona. Kusalo kuthoma le. Quando você kusunoquecer a ferro. Quando como mano, para engatar detalhar mchimo tala seguro também me entende. Então o beijo é tomada de quê? E ficha. Ligou, o ferro já está a fazer o quê? Já está aquecer. Então para dizer que logo pela kunga na tomada, unga tem que ser ancho. Beijo não pode faltar em casa. Não há dizer que não. É porque se por exemplo o marido da senhora vem, diz que olha, eu preciso
Hakuna sua coisa. É porque não, ainda estou a cozinhar. Na checanhana. Ainda estou a cozinhar um bocado. Quando eu chego, eu estou com fome. A fogão, eu comecei a fogão, eu já desligaria. Aí de manhã na panela. Conselho é na cama de chata. É o que estraga muitos casamentos. Já tinha um fogão. Ai que papai. Na pensa que eu vou bilar na mamãe. E tá bilar depois para lá e timio. Com o problema de mente eu tenho que resolver. Há um problema que deve ser resolvido. Ale menzen mo jantar de repente eu piscar lá titlo eu assumo é naquela hora mesmo chambonho acho mas a onde se que danhana papai akwana ku danhana bonya para tu mama ku fambiwa porque ele gente chega nesse boa muito chata eu camara muitos casamentos porque papai lá pode ser fácil a piscar titlo nada a telefone latir o bacódigo a diganha na casa de banho Maria, o lecaya com na boa sorte. A luz não na lei. Então perdeu o marido assim? O luz. Então, para não acontecer, naquele momento, está acontecendo. Até antes da senhora ouvir o pastor, o seu marido tem palavra sempre em tudo. Não sei se me entende. O pastor ele abençoa, ele ajuda e tal, mas o homem é a base. Porque temos visto ultimamente muitos casamentos são destruídos por pastores. Eu sou tua mulher de pastor. A wansati ainda sango o pastor que lá no A mulher ouve muito o pastor do que o seu marido. Achou ne pango o pastor que lá no pastor do que o seu marido. Então ao sunguna inu no awe. A primeira pessoa é o seu marido. Depois pastor. Lokulava ku kunin chumanga vula pastor, mas eu acho que se daranha na choque nino não é. Primeiro consulta o seu marido. Que tal? Se ele diz não é não, se ele diz não há problema, é porque pode avançar. Mungatule se vai vula para pastor baixoxe, vangue são 3 vezes por semana, é mentira. Acho que se vê que ele encarou com Itzaka para se alegrarmos. Não há nada de mentira. Aleluia, amém. A senhora também deve lutar para provocar. Quando a senhora vai para dormir, não é que o tempo é que o é que o tirene, o adjomba, uma limpeza, deve estar livre. Para ele também sentir-se à vontade. Porque o que acontece quando uma pessoa dorme, está aí, dormiu, aí lá na avental, a timba capulana, a ambala blusa, a ambala jesse, aí a coitlele. Eu quero perguntar, na biloco outros que eu vou na uco, uma vontade de dar frango suculé. O dia da uco, mamãe com papel, o dia da uco. De repente tu vai na sua uco, a famba nem uma voia. Já é uma 17. Ainda dá vontade de comer aquele frango. Usa o godola. Mas imagine só o começar com o frango sendo de fubiwili, ele oshiwa, o como a bandeja frango, de cona, já é oshiwa tudo. Não dá vontade de comer. Não dá vontade de comer. Dá vontade. Então estou a entender o que eu estou a falar. Então lutem. E Deus ele vai vos abençoar. Eu falo que a partir de hoje, se seguirem como nós estamos a falar aqui neste lugar, vai ser muito diferente. Há de haver muita alegria. A panela número 1, que é a panela da cozinha tal, é base. Há homens que também são pegos por causa da panela número 1. Vamos chegar uma feijoada, uma carapã, com feijão, vamos comer o anu. Panela número 1 também conta. Mas número 2 também tem muito trabalho. Porque se não há panela número 2, não há casamento, não há casamento, não há nada. Não há uma limpeza bem, caia ou chega bem, mas se não há casamento lá no quarto, não acontece nada. Só de dizer que eu tenho uma mulher em casa, só de falar que não tenho uma mulher que tem aliança, mas não há casamento, não chumo. A panela número 2, ela é que dita o casamento. Então a partir de hoje, tem que haver fartura naquela casa. Tem que haver alegria. E Deus ele vai estender a mão. Ele vai abençoar. Amém. Amém. Nós vamos continuar com este casamento. Vamos abençoar. Vamos entrar na segunda fase, que é vos abençoar. Mas eu creio que já ouviram e já sabem. Mas sobre todas as coisas,
Coloquem Jesus à frente. vekani Yesu mahlweni. Vekani Yesu mahlweni. Coloquem Jesus em frente. Tan leswi mu nga visa u swiswona na mi veka Yesu mahlweni. Voa livre sem cessar, voa, voa, voa livre como um pássaro, vai voando no infinito e lá no céu irá chegar. Voa, voa, voa livre como um pássaro, vai voando no infinito e lá no céu irá chegar. Amar, amar, sempre vou te amar, pois o amor supera tudo. É como um pássaro que voa, voa livre sem cessar. Voa, voa, voa livre como um pássaro, vai voando no infinito e lá no céu irá chegar. Voa, voa, voa livre como um pássaro, vai voando no infinito e lá no céu irá chegar. Voa, e lá no céu irá chegar. Voa, voa, e lá no céu irá chegar. Taliwanga au ingisi muranziwa wa ingisanka Baye queen abangana bawela bangalava kukuwonga bakumina nzina lisi